Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais uma evangelioterapia. Todos os que estão em casa, através do Meet, e aqui também na sede da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, situada aqui em Nova Russas, muito bom vocês também. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse primeiro momento, convidar vocês, todos nós aqui presentes, para que a gente possa levar os nossos pensamentos, elevar nossas vibrações, conectar com os nossos guias, nossos mentores espirituais, para que se estabeleça essa conexão de amor, de paz, de serenidade, que a gente possa aproveitar esse momento de aprendizagem que teremos nesses próximos minutos, com a presença do nosso amigo, do nosso irmão Evaldo Raia, que a inspiração chega da melhor maneira possível, que possa preencher nossos corações, nossos mentes, com o amor do nosso querido Mestre Jesus, facilitando a compreensão do entendimento para o nosso essa busca do autoencontro, para que a gente possa crescer e evoluir agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que Passar assim a palavra para o nosso amigo, nosso irmão Evaldo Raia, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Boa noite a todos os irmãos. E, doutor Bezerra, continue sendo misericordioso conosco e nos favorecendo o entendimento da proposta do Evangelho de Jesus, que é, na realidade, a nossa transformação íntima. Nós não temos mais a pretensão de mudar o outro. Nós aprendemos, ao longo da nossa jornada, como espíritos imortais, que a melhor possibilidade de mudança está estabelecida em mim mesmo, nas oportunidades que eu tenho de, seguindo a proposta dos espíritos, através do codificador Sr. Allan Kardec, e através dos exemplos de tantos espíritos que materializaram a vontade de servir a Jesus através das suas ações. E, invariavelmente, nós temos que falar, nesse momento, nosso agradecimento profundo ao hoje o espírito desencarnado, Divaldo Pereira Franco, pela sua jornada de mais de 70 anos dedicada à divulgação dessa doutrina que é o Consolador Prometido. Então, nós sabemos que unimos as nossas vibrações a tantas milhares de pessoas que hoje relembra com alegria e, se fosse possível, termos a intimidade de chamar Divaldo de Di, como era o apelido dele familiar. Que Jesus abençoe esse irmão no seu retorno e, certamente, nos braços de Joana de Ângeles, ele continuará a sua jornada de espírito imortal. E, na proposta da tarefa do estudo da noite de hoje, eu solicitei a permissão para nós falarmos sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata haverá falsos cristos e falsos profetas. Apesar de, normalmente, assamancarmos o item 1, 2, 3 e 4, eu, pela minha dificuldade, eu vou me manter no item 1, que é a anotação de Lucas, no capítulo 6, versículo 43 a 45, que nos fala assim, reproduzindo a mensagem do Mestre. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uva nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o mal tira as mais do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Essas palavras do Evangelho de Jesus são de extrema reflexão para todos nós, porque, ao buscarmos o Evangelho do Mestre, para entendermos a proposta que Jesus nos faz do entendimento das suas palavras, Jesus nos convida a uma reflexão íntima. Quando ele fala que nós temos que ter conhecimento sobre que a árvore boa produz bons frutos. E uma pergunta muito íntima que nós podemos fazer: quais os frutos que eu estou produzindo como sendo uma árvore
plantada aqui na Terra, encarnado ou desencarnado, porque nós sabemos que temos a assistência dos bons espíritos e também daqueles amigos que vêm estudar conosco, quando nos reunimos para falar do Evangelho. É a afirmação de Jesus, quando ele nos diz: onde houver 2 ou mais reunidos em meu santo nome, eu estarei presente. Nesse momento, na nossa sala de estudo, além dos irmãos que estão presencialmente, somos 38 irmãos reunidos em nome do Mestre para falar dos seus ensinamentos. Não há a menor possibilidade de dúvida quanto à presença de Jesus através dos benfeitores, dos trabalhadores do Dr. Bezerra de Menezes, que vem nos orientar. Então, cabe essa pergunta íntima: que árvore que eu sou? Quais os frutos que eu estou produzindo? Será que é o fruto do azedume, da intemperança, o fruto da arrogância, da irritabilidade, o fruto da impaciência? Vocês desculpem, mas eu estou falando de mim. Eu estou dividindo com vocês pelo princípio básico da caridade e da informação, mas eu estou falando de mim. Quais são os frutos que verdadeiramente eu estou produzindo a partir do conhecimento que a doutrina espírita me propõe, a partir do entendimento que o Evangelho, ele, com a orientação que o senhor Allan Kardec codificou do Evangelho segundo o Espiritismo, não cabe muita margem para dúvida, não. Nós já temos condições de ter uma análise, ainda que superficial, mas de analisar a minha conduta diante dessa proposta que está na anotação de Lucas, lá no capítulo 6. Quais os frutos que eu estou produzindo em função da árvore que eu sou? Porque Deus nos criara, como está lá na Gênesis, simples e ignorante. Simples no sentido da unicidade. Não existe outro espírito igual ao Evaldo, graças a Deus. A Terra não suportaria 2 espíritos iguais, né, a mim. Então, o simples, na afirmação de Moisés, lá na Gênesis mosaica, é em relação à nossa unicidade. Não há divisibilidade. Assim, a gente percebe que tem alguns jovens aqui, e eu sempre gosto de esclarecer, sabe, Regina, tirando aquele véu da ilusão, não existe alma gêmea, sabe? Pode se transformar em alma algemada pelas crises que nós entabulamos no longo da nossa jornada. Não existe alma gêmea. Metade da laranja é coisa de Fábio Júnior, sabe? Nós somos simples, mas únicos, indivisíveis. Agora, ignorante, simples e ignorante, como diz Moisés, aí a nossa ignorância ela é absurda no aspecto de espíritos imortais. Quando Jesus nos afirma que se a boa árvore ela não dá maus frutos, quer dizer o quê? Que um espírito passa pela nossa mente que doutor Bezerra seja arrogante em algum momento, agressivo, passa pela nossa mente? Pode balançar a cabeça, assim, quem está com a câmera aberta. Sabemos que não. Por quê? Porque é uma árvore que foi cultivada à luz do Evangelho de Jesus. Em inúmeras oportunidades reencarnatórias, esse espírito que conhecemos como Adolfo Bezerra de Menezes foi formando o seu caráter espiritual na prática do bem, do amor e da caridade fraterna. Desde a época lá de Zaqueu, quando subiu no sicômoro para ver o mestre, numa simbologia excepcional da narração de Mateus, que ele subiu no sicômoro, ou seja, ele teve que subir na sua vibração para conseguir olhar Jesus frente a frente e ser percebido pelo mestre. Então, desde a sua jornada a partir de Zaqueu, é o espírito temperado no bem, que pratica as boas obras, que faz questão que os seus frutos sejam adocicados. E o Evaldo?
o Evaldo, um espírito imortal, de trajetórias milenares, não é? Que viemos de trajetórias inimagináveis para todos nós. E o Evaldo? Quais são os frutos que ele está produzindo nessa existência com o conhecimento que a doutrina dos espíritos, através do Evangelho de Jesus, me proporciona? Será que eu já estou conseguindo ser um pouquinho mais acessível àquele que não concorda comigo? Eu estou falando isso em casa, minha esposa estaria assistindo. Então, não dá para eu florear pavão. Eu tenho que falar a realidade, porque senão o olhinho dela já me alcança aqui, no sentido de dizer que eu tenho que falar a verdade, e não é favor nenhum, é obrigação. É muito difícil quando você está conversando num grupo de amigos e alguém contesta a gente. E aí, como eu costumo dizer, não está discordando de mim, está discordando de Emmanuel, está discordando de Kardec, porque eu faço citações desses benfeitores em muitas situações. Mas a pergunta é, eu estou em condições, ou estou oferecendo condições, de que as minhas palavras sejam corroboradas pelos meus atos? A grande questão é essa. Se eu me considero uma árvore que está na tentativa de produzir bons frutos, não dá para produzir um bom fruto e o restante ser tudo amargo. Não dá. Essa árvore está com uma dificuldade de adubo, de adubação. O jardineiro é Jesus. Ele afirma isso. Ele afirma isso no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, ele fala que ele é o divino jardineiro e cuida amorosamente do seu jardim, do seu pomar. O que ele está falando? Que todos nós, na condição de árvores da vida, nós temos que ter a consciência da produção dos bons frutos. Temos que ter essa consciência. Eu não tenho mais a possibilidade, ou melhor, eu não tenho mais o direito de falar do Evangelho e praticar o oposto que o Evangelho me propõe. Será que nós somos espíritas só nos momentos que estamos dentro da casa espírita? Será que eu sou espírita apenas no momento em que eu estou participando das reuniões presenciais ou online da casa que eu estou matriculado? A Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes não é um prédio, não, gente. Não é um prédio, não. A fraternidade é o que está dentro do nosso coração. É onde eu transitar, levar os conceitos que eu aprendo dentro da fraternidade para a minha vida de relação. Não é esperar que o outro mude, porque não vai dar certo. Na correlação, na simbologia da árvore, é como se você fosse uma laranjeira, que os frutos, quando nascem de você, já vem bichado, já vem com praga. E você dizer que é culpa da outra laranjeira que está perto de você, não é assim. Nós estamos trabalhando à luz do Evangelho de Jesus no sentido de nos irmanarmos. Diz os agricultores que se você colocar plantas, árvores da mesma espécie, uma ao lado da outra, elas produzirão muito mais. Olha a natureza nos ensinando. Se nós estivermos juntos um do outro, um apoiando o outro, dando a mão ao outro no momento em que a gente escorrega, que a gente toma decisões erradas, ao invés da crítica ácida, que é muito comum sair da minha boca, eu falar de alguma forma, oferecer de alguma forma a proposta daquele irmão se soerguer. Não adianta eu insistir de que o outro está fazendo tudo errado. O importante é eu não fazer tudo errado. É eu adubar a minha árvore de tal forma que ela comece a germinar frutos saudáveis. O mestre fala para a gente, não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uva nas sarças. O que Jesus está falando? Eu não posso esperar do outro aquilo que me compete. Ah, mas espera aí, o Cláudio podia me entender melhor. Tá bom, por que eu não entendo o Cláudio melhor?
Por que a proposta de fraternidade, que é o nome da nossa casa, por que ela não parte de mim? Lembra daquela música do Nando do Cordel, A Paz do Mundo Começa em Mim? Se a paz do mundo começa em mim, a produção ou o surgimento dos bons frutos, eu não posso esperar que venha de outra pessoa, quando se eu tenho conhecimento da prática do Evangelho, onde Jesus me propõe, faça ao teu semelhante aquilo que gostaria que ele fosse feito. Ou seja, eu não posso esperar que alguém me trate bem para eu tratar bem. Isso não é a prática do Evangelho. O mestre nos ensina que nós devemos não resistir ao mal que nos queiram fazer. Se teu irmão te obriga a caminhar 1000 passos, caminha 2000 por conta dele. O que o mestre fala para a gente de não resistir ao mal que nos querem fazer? É eu me entregar à maldade alheia? Não. O que Jesus está me propondo é que eu não devolva o mal com o mal. Se alguém tomou alguma atitude que me magoou, que me contrariou, a minha parcela de atividade à luz do Evangelho de Jesus é a minha resignação e eu pedir a Deus por ele, porque é a proposta do Evangelho. Se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o seu mal, o que Jesus manda fazer? Dar uma tapa na cara dele ou orar por ele? Ora a Deus por ele. Produzir bons frutos está intimamente associado à prática da nossa transformação moral. Eu gosto lá no capítulo 10 do Evangelho, né, que o Kardec nos propõe que o verdadeiro espírito é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Gente, não dá para ser espírita querendo tirar férias o ano inteiro. Não dá. Ser espírita, como nos fala Raul Teixeira, um palestrante aqui da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, muito conhecido no Brasil, né? Raul Teixeira fala que ser espírita, Regina, não é para quem quer, não, é para quem aguenta. Porque a doutrina nos traz um esclarecimento de proposta de mudança. Não dá para ter síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou desencarnar assim, vou voltar para um umbral assim. Porque eu não mudo. Ou vocês acham que nós saímos da cidade espiritual nosso lar, aonde trabalhávamos diretamente com o governador de nosso lar, tudo espírito já equilibrado? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Porque se nós estamos num plano de prova e expiação, isso quer dizer que nós temos muita conta a acertar. Eu não sei se aqui os irmãos já tiveram oportunidade de ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu não sei. Quem não leu, eu proponho que leia. Tem um determinado momento do livro que Humberto de Campos relata que o anjo Ismael, que é o responsável espiritual pelo nosso Brasil, vai até o Senhor Jesus em busca de orientação. E Ismael fala para Jesus: Senhor, o Senhor pediu para que incentivássemos que o povo mais simples da Europa, o povo mais trabalhador da Europa, fosse encaminhado para as novas terras, que são os nossos irmãos portugueses. Eles trouxeram para as novas terras um conceito do teu evangelho através da nossa irmã Igreja Católica. E o que fizeram, Senhor? O Senhor pediu que aproximássemos deles os indígenas, espíritos que estavam muitos iniciando a sua trajetória de evolução intelectual e moral. E o que eles fizeram? Escravizaram os índios, causando uma grande quantidade de carnificina mesmo, de quase extinção de todos os indígenas da Terra Nova. Aí o Senhor pediu que eu fosse, Ismael falando com Jesus, até a nossa irmã África, e de lá chamasse aqueles espíritos já apaziguados no seu íntimo para construir uma nova estrutura emocional na Terra Nova. E nossos irmãos
escravizaram os índios, escravizaram os irmãos da África, causando graves danos morais por suas atitudes. Ah, Senhor, como dói ao nosso coração as atitudes dos nossos irmãos portugueses. Aí Jesus olha compassivamente para Ismael e Ismael chora. Imagina, um anjo olhando para o olhar compassivo de Jesus e Ismael chora. E Jesus fala para Ismael: ah, meu filho, vai até as zonas abismais do umbral, aonde se abrigam espíritos das cruzadas, espíritos da Inquisição, reúne todos. Ismael fala: que faço com eles, Senhor? Levo para outro planeta? Não, leva para o Brasil. Propõe a eles uma nova experiência na carne, para que possam esquecer dos atos atrozes que fizeram no passado, em terras distantes, trucidando o irmão pela força da espada. Leva eles para o Brasil, para que eles transformem o Brasil em coração do mundo, pátria do Evangelho. Agora, uma perguntinha que não quer calar. Adivinha quem são esses espíritos? Que estão altamente comprometidos com as cruzadas, com a Inquisição, com todas as atrocidades que nós reconhecemos, uma que está mais recente de nós, a noite de São Bartolomeu, aonde, em nome da... Alguém levantou a mão. Em nome da religião, nós trucidamos os irmãos de outro entendimento cristão. Adivinha onde estão esses espíritos reencarnados aqui no Brasil, se não nas hostes espíritas, porque nós não estamos mais enganados quanto à nossa necessidade de mudança. Nós não estamos enganados que a árvore que nós devemos fazer produzir é a árvore da caridade, a árvore da benevolência, da indulgência, do perdão. Não é assim que Kardec pergunta aos benfeitores? Como Jesus, se eu não me engano, na 886, como Jesus entende a caridade? Os benfeitores respondem: benevolência para com todos, indulgência para o erro do semelhante e perdão incondicional. É esses os frutos que a espiritualidade, e tenho no meu íntimo, que o doutor Bezerra espera de cada um de nós, o fruto adocicado da benevolência, da indulgência e do perdão. Não somos espíritos atrelados à prática sistemática do mal, graças a Deus, mas ainda estamos bastante distantes da prática do bem, como o mestre nos propõe. O que Jesus nos propõe é que nós busquemos a prática do bem pelo conhecimento da necessidade alheia. Hoje eu escutei, Ana, uma frase muito bonita, sabe, de uma amiga. Ela falou assim: nós temos que nos transformar em farmácia para o próximo. Que, às vezes, muitas das vezes, nós temos o remédio do carinho, do afago, do amor, do respeito para o outro. E uma farmácia que não abre as suas portas, ela vai à falência. Os medicamentos perdem a validade. Então, nós temos que começar a ter esse senso de produção para a prática do bem. Nós temos que ter esse senso de produção. Ô, Arlindo, a gente pode marcar um dia para poder ter um bate-papo com perguntas e respostas, tá bom? Eu deixo aí na sua mão aí para você escolher um dia que a gente possa fazer isso. Que é muito bom a gente interagir mesmo, né? Mas o tempo não permite, mas a não ser que seja com essa finalidade. Mas nós temos que nos tornar farmácia um por outro, porque naquele momento em que você está com uma tristeza profunda,
ou por uma dor que você está sentindo, ou o distanciamento de um ser amado que retorna à espiritualidade, ou pelo desencanto da atitude daqueles que a gente não espera. Olha, um abraço faz uma diferença absurda. Sabe? Aquele abraço silencioso, aquele que você não precisa querer dar lição de moral em ninguém, que a gente não tem direito de fazer isso. É aquele abraço. Vocês conhecem a terapia do abraço? Criada por Adolfo Bezerra de Menezes. Temos tempo, eu vou contar essa história. Doutor Bezerra, encarnado ainda, à época, a Federação Espírita Brasileira, a sede dela era na casa de Augusto Elias, que é o fundador do Reformador, na Rua da Assembleia. Não é aqui, quem tiver a oportunidade de vir aqui no Rio de Janeiro, Arlindo conhece, né? Regina também. Tem a sede histórica da Federação Espírita Brasileira na Avenida Passos, número 30, no centro da cidade. Essa sede histórica, doutor Bezerra, quando ela foi construída, o doutor Bezerra já tinha desencarnado. Ele desencarna em 1900 e essa sede é de 1910. A essa época, doutor Bezerra encarnado, eles se reuniam na sala de Augusto Elias para conversar sobre o Evangelho de Jesus na, então, provisória sede da Federação Espírita Brasileira. E, numa noite, após o término da reunião, desceram para cada um tomar o seu destino, doutor Bezerra, Augusto Elias, o major Viana de Carvalho, o marechal Everton Quadros, doutor Dia da Cruz, um grupo de espíritos que são o alicerce do espiritismo no Brasil. Eles conversando na calçada, já era muito tarde, cerca de 9 horas da noite, né, já todos se despedindo depois de um dia de trabalho, e eles percebem que vem na calçada, um pouco distante, um homem cabisbaixo, uma roupa um tanto quanto surrada, batida, sem chapéu, simbolizando que era de uma condição social de muito pouco recurso. E quando o homem chegou perto do grupo, ele, com uma voz envergonhada ao extremo, pediu desculpa pela interrupção, pela sua falta de educação, mas ele esclareceu que ele, pai de 4 crianças, que morava no bairro da Saúde, um pouco distante do centro do Rio, e naquela época só tinha bonde puxado a burro. Então, não eram todos que podiam pagar uma passagem. E ele falou que saiu de casa às 6 horas da manhã em busca de alguma tarefa que pudesse redundar numa pequena quantia para ele levar ao menos 1 quilo de fubá para casa para fazer uma polenta para as crianças, que certamente estavam famintas. E todos foram coçar o bolso. Espírita só anda duro, né? Uma coisa esquisita, né? Mas foram coçar o bolso, não tinha R$1.000 no bolso de nenhum deles. Doutor Bezerra só tinha o bilhete do bonde, mas aquilo não servia para nada, porque ninguém ia comprar um bilhete do bonde àquela hora. E doutor Bezerra, compadecido da dor daquele irmão, olha para ele nos olhos e diz: "Ah, meu filho, eu nada de material tenho para te dar, mas aprendi na minha trajetória que Maria Santíssima, a mãe do Senhor Jesus, jamais se aparta daqueles que sofrem. Eu te dou um abraço em nome de Maria. E quando você chegar na sua casa, dê também um abraço na esposa em nome de Maria Santíssima e vá até a cama dos filhos que dormiram certamente com a barriguinha vazia. Dê um abraço em cada um em nome de Maria. Nossa Senhora vai te ajudar a encontrar um caminho." E o homem, muito acanhado, recebeu aquele abraço, saiu, se distanciando do grupo, e a vida tomou seu curso. Passado 4 meses, sabe, Joaquim? 4 meses. Estavam eles na mesma posição, descendo de uma reunião, e vem um homem na calçada, uma roupa jamais postada, um chapéu
Panamá a cabeça, demonstrando que era alguém já com alguma posse. E quando o homem chega perto, olha para o doutor Bezerra e fala: eu vim lhe devolver o que o senhor me deu. Doutor Bezerra, de imediato, falou: se eu lhe dei, não tenho mais direito à posse daquilo. É engraçado, tem pessoa que dá alguma coisa e fica tomando conta que o outro vai fazer, né? Daquilo que deu. Não, se doutor Bezerra falou: se eu lhe dei, a posse é sua, você faz o que você achar por bem. Aí ele falou: não. Há 4 meses atrás, passando por aqui, eu pedi um auxílio aos senhores e o senhor me deu um abraço em nome de Nossa Senhora. E eu, quando fui para minha casa, triste, porque o abraço foi confortador, mas não enchia o estômago dos meus filhos. Chegando próximo à minha casa, tem um armazém muito bem surtido e um português muito rígido, não aceita fiado de ninguém. Quando ele me viu passando, olhou para mim e eu, tomado de coragem, porque ele estava varrendo o armazém, eu falei: o senhor não deixa eu varrer aqui, eu lavo aqui o armazém para o senhor em troca de 1 quilo de fubá para os meus filhos que estão famintos. Aí o português olhou para ele e falou: tu queres mesmo trabalhar, opa? E ele falou: eu preciso algo fazer para levar um alimento para os meus filhos. E ele falou: então venha cá. Levou ele no fundo do armazém, um depósito grande, com bastante saca de alimentos. Falou: arruma tudo isso aqui. Se arrumares direito, eu te dou o que você me pediu. Deixa que eu lavo lá na frente. E o português foi lá para frente e o homem começou a sua tarefa. 2h30 depois, o português fechou as portas e foi ver o serviço. Quando ele chegou, o depósito estava um brinco, tudo organizado, e ele ainda escreveu com carvão o nome de cada saca que estava naquelas prateleiras, o chão limpo, bem arrumado. O português falou: mas o trabalho ficou melhor do que eu esperava. Tem uma porta lateral, quando você sair, tem o que você me pediu, está em cima do balcão. Quando o homem chegou, tinha uma cesta com feijão, arroz, banha, um pedaço de carne seca, um fubá, farinha de mesa. E o homem falou: mas é mais do que eu pedi. Aí o português falou assim: hoje de manhã, quando eu fiz as minhas orações para Nossa Senhora, ela me disse que eu deveria ajudar alguém em nome dela. E eu passei o dia todo, não ajudei ninguém. Mas tu chegaste na hora certa e eu pude te ajudar em nome de Maria. E ele pegou aquele cesto na cabeça, foi para a sua casa, que era no morro ali da Providência, e ele, quando chega em casa com aquele cesto sortido, que felicidade! A esposa foi para o fogão feliz para fazer um alimento, acordou as crianças comeram cheio de alegria, e ele falou: eu ainda não completei a tarefa que o senhor me deu lá na Rua da Assembleia. Abraçou a esposa carinhosamente, abraçou os filhos. Em nome de Maria, eu lhe dou esse abraço. Então, doutor Bezerra, depois desse dia, o homem, o seu Joaquim, me contratou para ser gerente da loja dele. E hoje eu estou vindo de Copacabana, que ele abriu uma filial lá e me colocou como sócio dele. Tudo em nome do abraço de Maria. Tão simples, tão fácil de fazer. Sabe, aquele abraço silencioso, que você não fala nada, que você não exige nada, você não cobra nada, você simplesmente abraça. Oferece o pouco que a gente tem. Como fala Pedro, subindo a escada do templo com Tiago e João, e um homem paralítico à escada fala: dê-me uma esmola, pelo amor de Deus. Pedro olha para Tiago e João e fala: quando alguém lhe pede algo, pelo amor de Deus, você não tem direito de recusar, de negar. E Pedro olha para o homem e fala: não trago ouro nem prata, e de mim mesmo nada tenho para te dar. Mas aquele a quem eu sirvo, Jesus de Nazaré, esse tem. Levanta-te e anda.
E o homem, paralítico de nascença, pôs-se de pé na fé de Pedro em Jesus. Então, o que nós podemos produzir são pequenas ações, são frutos ainda mirrados, com certeza, mas são frutos do amor que a gente está aprendendo a despertar no nosso íntimo. São frutos da esperança que muitas das vezes alguém nutre no nosso olhar. Alguém, quando chega na sede da fraternidade pela primeira vez, ele olha para dentro da fraternidade e fala: aqui eu vou encontrar corações que possam me ajudar. Evidentemente que a gente não tem condições de solucionar o problema de todo mundo, mas um sorriso fraterno, um abraço amoroso, gente, custa nada, não. Não custa nada, não. Não precisa ser uma árvore frondosa para isso. Pode ser uma amoreira, sabe? Pode ser uma jabuticabeira, que dá fruto pequenininho, mas doce que só, sabe? A nossa função como adeptos da doutrina dos espíritos é praticar o bem, é oferecer ao outro aquilo que muitas das vezes nos falta. Às vezes a gente não tem um sorriso fraterno dentro de casa, mas não quer dizer que eu não possa dar no meio da rua. Às vezes eu não tenho o benefício da compreensão das tarefas que eu tenho que executar na casa espírita, mas eu tenho o compromisso de realizá-la na esperança de ajudar aqueles que baterem a nossa porta. Muitos de nós, em alguns momentos, esquecemos de sorrir um para o outro. Sabe? Muitas das vezes, nós olhamos os irmãos que participam da nossa casa espírita, que estão com a gente toda semana, e a gente esquece de dar um sorriso, sabe? Esquece de pegar o celular, o WhatsApp, e mandar um carinho para ele. Todos nós estamos ainda como plantas carentes de adubo, da amizade, do respeito e do carinho. Quanto mais nós oferecermos ao nosso irmão essa possibilidade, mais vezes nós iremos criar uma seiva no nosso caule, na nossa árvore íntima, uma seiva que produzirá bons frutos. Ainda não somos aqueles frutos que saciam a fome de várias pessoas, muito distante disso. Falamos no início do nosso Divaldo, lembro do nosso Chico, né, que é o mentor da minha casa, Centro Espírita Casa do Caminho, Chico Xavier. Quantos corações Divaldo e Chico confortaram ao longo dessa jornada? E quantas vezes eu tenho a oportunidade de fazer isso com o meu irmão dentro da casa espírita que eu frequento, mas eu ainda estou envolto com aquelas formigas que estão subindo no meu caule para cortar a minha folha, que é a falta de paciência, a falta de caridade, sabe? A falta de temperança. E todos nós estamos caminhando em direção ao Mestre. O Mestre não espera que nós sejamos espíritos puros. Ele fala taxativamente para a gente: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A proposta de Jesus é de alívio para as nossas dores, para que a gente possa ficar num prumo para praticar o bem para aquele que chega perto da gente. Nós não somos mais aquelas trepadeiras, lembra, que parasitam as árvores, né? Que, às vezes, com o tempo, o parasita mata a árvore. Aquelas plantas trepadeiras, ela mata a árvore, ela tira toda a seiva da árvore e a árvore acaba morrendo. E nós já não estamos mais nessa fase de espíritos parasitas. Nós queremos produzir para o bem. Porque Jesus fala assim para a gente: o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Nós já estamos nos esforçando para sermos homens de bem. E quando a gente vai lá e lê o texto sobre homens de bem, que o senhor Allan Kardec nos coloca a proposição
para sermos homem de bem, Kardec não diz que você, para ser espírita, tem que ser homem de bem. Não. A proposta é de ir absorvendo os ensinamentos do Evangelho e gradativamente mudando as nossas atitudes. Porque eu não posso esperar que o outro mude para eu mudar. Não dá. Quantas vezes a gente olha para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos, e a gente fala assim, podia fazer diferente. Seria melhor se fizesse diferente. Então, eu tenho o compromisso, a responsabilidade de eu fazer diferente, que eu já sei que é possível isso para o outro. O livro de Joana de Ângeles, O Homem Integral, ela fala sobre a questão do reflexo do ego. Quando você, Nadir, consegue enxergar o defeito de alguém, é porque você já está em condições de modificar essa atitude em você próprio, sabe? Não é apenas apontar o defeito de ninguém, o erro de ninguém, porque, na verdade, não é você que vai responder pelo erro dele, é ele mesmo. Então, como diz a Madre Teresa de Calcutá, né? No fundo, é entre eu e Deus. Jamais vai ser entre eu e o outro. Vai ser entre eu e Deus. Então, Jesus nos propõe que a gente comece a produzir bons frutos no nosso coração. A gente vai tirar coisa boa daqui, sabe? A gente, aqui no Rio, tem muitos irmãos, eu não sei aí em Nova Russas, mas aqui no Rio tem muitos irmãos em situação de rua. Muitos irmãos destroçados pelo vício da droga. Nenhum deles querem que a gente aponte o defeito deles, não. Eles querem que a gente proponha alguma coisa, fazer alguma coisa para ajudar ele. Certa vez, um irmão foi dar um dinheiro para um outro irmão em situação de rua, e alguém falou assim, você está dando dinheiro, ele vai comprar droga. Aí esse irmão falou assim, o meu compromisso é ajudar. Agora, o que ele vai fazer com a ajuda que eu dei, isso aí já é problema dele, não é mais meu. Eu não tenho domínio sobre isso. Imagina se nosso Senhor Jesus Cristo falasse assim para a gente, olha, Rivaldo, eu te dei a condição de você reencarnar, tu vai ter que prestar conta para mim. Não, Jesus não faz isso. Jesus fala o que para a gente? Vai, proceda como entender, mas irás receber como fizer por merecer. É a lei de causa e efeito. Todos nós estamos caminhando à luz do Evangelho de Jesus. E o mestre fala aqui para a gente assim, o mal tiras mais do mal tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que o coração está cheio. Essa verdade, ela é inquestionável na afirmação do mestre. Porque se você quiser conhecer alguém, converse com essa pessoa no momento que ele estiver irritado, por qualquer assunto. Vai sair cada cobre e marimbondo da boca. Por quê? Porque nós ainda não cultivamos no nosso íntimo a prática do bem através da palavra. Então, todos nós somos árvores. Jesus espera que dessas árvores, ao menos, flores possamos fazer brotar. Os frutos é mais para frente, mas temos a possibilidade de alcançar essa oportunidade. Vamos florir, pelo menos com um abraço fraterno, como o doutor Bezerra nos ensina. Muito obrigado. Graças a Deus. Nós é que agradecemos mais uma vez a participação do nosso amigo Evaldo. Pontuou várias situações aqui, inclusive acredito que na semana que vem nós estaremos abordando o tema relacionado à questão da indulgência, né, desse tripé, né, da caridade, como entende Jesus. Estamos no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. Tivemos a oportunidade de falar semana passada e semanas anteriores também sobre o perdão, que era outra base, né, desse tripé muito importante. E hoje veio só para fazer essa união, né, fazer essa colocação de forma bacana, a gente perceber exatamente com esse olhar dessa árvore. Que árvore? Não olhar para os outros, né, mas que frutos a gente está produzindo. Ainda hoje falava com um amigo e falando sobre essa questão dos talentos, né, dessa percepção que às vezes a gente tem dessas crianças que estão aparecendo agora,
diferenciadas. Será que aí, comentando com ele, né, se isso era privilégio, que as pessoas vêm, já vem com privilégio, por que sabe tanto falando sobre